Fala galera que curte o canal E Daí? A gente está aqui para responder mais uma pergunta. Muita gente curtindo e compartilhando. Vamos viralizar esse negócio, tá pessoal? A pergunta que a gente recebeu é da Tainara de Santarém e da Jéssica. É basicamente a mesma. Como é que eu posso saber que é a voz de Deus? Quando eu faço uma oração, eu oro e espero uma resposta. Como é que minha própria mente não influencia nisso os meus sentimentos? Vamos responder. Vamos lá. Então vamos lá. O Dallas Willard é um autor que eu gosto muito. E um dia eu li um livro dele e ele fala sobre um negócio que é o triângulo de ouro do crescimento espiritual. Eu acho que tem tudo a ver com aprender a ouvir a voz de Deus, o que ele fala pra gente. Ele fala do triângulo de ouro, que são 3 partes que são interligadas e fundamentais para a gente crescer espiritualmente. E crescer espiritualmente significa se relacionar mais com Deus e conseguir entender Ele melhor. Uma das partes são as circunstâncias. A gente precisa estar atento às circunstâncias, atento aos fatos da vida, ter sensibilidade para ver o que as circunstâncias às vezes estão nos dizendo. Por exemplo, você está numa noite chuvosa querendo fazer uma viagem, está chovendo torrencialmente, e aí de repente você vai colocar as malas dentro do elevador, acaba a energia. E aí você volta para trás. Daqui a pouco volta a energia, você tenta ir de novo, acaba a energia de novo. E aí você não consegue viajar. Só que aí volta a energia, você vai tentar ir de novo, acaba a luz de novo, você não consegue pegar o elevador. Nesse momento, você reage assim, puxa, de repente não é para eu viajar, eu vou dormir e a viagem amanhã. Quando você vai no outro dia viajar, você olha o bairro, olha as ruas ao redor e está tudo destruído, destelhado, árvore caída, um problemão na cidade. Isso, que parece uma história meio assim, até de filme, aconteceu comigo na semana passada. E eu fui livre de um acidente feio porque eu dei atenção às circunstâncias. O outro aspecto é o Espírito de Deus. Quando a gente quer se moldar a se parecer mais e mais com Cristo. Porque isso tem a ver com querer, sim. Você que se aproxima de Cristo tem que querer se parecer com Ele, olhar firmemente para Ele, como diz a palavra. Nesse processo, você, junto com as circunstâncias, começa a analisar melhor as coisas da vida. E aí tem a outra e a mais importante ponto, talvez, para ligar essas outras duas, que são as disciplinas espirituais. Como é que você quer ouvir a voz de Deus se você não ora, se você não jejua, se você não se consagra, você não se submete a Ele? Então, mas eu oro e aí eu não consigo entender o que Ele está dizendo, ou será que vai ser influenciado pelo que eu acho? Então, aí que está. Quando você pensa em todo o triângulo, eu me pareço mais com Cristo, eu tenho disciplinas espirituais, aplico disciplinas espirituais e também olho as circunstâncias. O conjunto dessas coisas nos ajuda a analisar melhor o que Deus está falando ou o que Deus não está falando. E tudo isso tem que ser baseado ou tem que estar firmado na palavra de Deus. Se qualquer uma dessas coisas for contrário à revelação da palavra de Deus, que essa é a principal voz de Deus, a maneira como a gente entende o que Deus tem de plano para a gente, se alguma dessas coisas for contrária à palavra, está tudo errado. Portanto, você tem que conhecer a palavra de Deus para entender a voz de Deus. Nesse sentido, muitas vezes aí a gente ouve o silêncio. Se é o silêncio que veio, a gente tem que entender que isso também é uma resposta. Às vezes Deus se silencia porque Ele não tem que responder, ou talvez não é a hora de responder uma coisa e a gente tem que aceitar isso. Então, como é que eu não influencio a voz de Deus? Eu tenho que estar submisso, entendendo todas essas coisas. Nesse processo também ajuda bons conselheiros, você ter conselheiros espirituais que ajudem. Óbvio que Deus pode falar através de sonhos, de visões, de tantas outras formas. Mas a gente, como ter certeza? Essa certeza não é fruto de eu sei que Deus falou, mas é muito mais de você ser próximo, se relacionar com frequência com Deus. E por isso aí eu termino com Provérbios 16, 9. O texto lá diz assim: o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. De alguma forma, a gente poderia dizer que o que o texto diz é muito interessante. O homem planeja o caminho, isso é, você planeja, você faz objetivo, você corre atrás, você ora para que Deus realize aqueles objetivos, você faz planejamentos pessoais. Só que aí vem o texto e diz assim, só que o Senhor dirige os passos. Deus vai passo a passo. Não é uma voz assim que diz, vai dar certo lá na ponta. Ele vai vindo passo a passo, respondendo para você, tentando fazer você entender o que
vai acontecer. E aí você analisa a circunstância, a palavra de Deus, oração, você consegue cada vez mais entender o que Deus quer. E quando você não entender, se submeter e esperar em Deus. Eu espero poder ter respondido a sua pergunta, ajudado as meninas e ajudado todo mundo que talvez tinha dúvida com isso. A gente se encontra no próximo vídeo, vai ser um prazer ter vocês aqui conosco. Se você curtiu, dá um joinha aí pra gente e da mesma forma também, manda o seu comentário, sua crítica, a gente está louco para entender o que você gosta, tá bom? Tchau, gente, até a próxima. Deus abençoe a todos.